Minutos. Em live, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que gostaria de estar conduzindo os rumos da pandemia. Vamos acompanhar o que disse Bolsonaro. Temos aqui a revista Nature, revista científica, que diz o seguinte: Covid veio para ficar, diz revista científica Nature. Eu gostaria que a imprensa brasileira desse crédito para mim. Bem, um editorial do Globo, de 2 semanas aproximadamente, o título é o seguinte: tirar as crianças de sala de aula foi um crime. Então está faltando dar crédito para a gente aqui. Eu gostaria muito de estar conduzindo os destinos da questão da pandemia no Brasil, mas tudo bem. Bom, Pousonoff, acompanhamos então as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que gostaria de estar conduzindo aí os rumos da pandemia. A gente lembra lá no comecinho da pandemia que estados e municípios acusavam o governo federal de uma certa falta de liderança ali na condução da pandemia. Até por isso as ações foram movidas e o STF acabou dando então esta autonomia, vamos dizer assim, para que estados e municípios pudessem justamente legislar a esse respeito, ainda que o governo federal fosse de fato ali o líder, tivesse essa autonomia para liderar a pandemia, fazer suas recomendações. Eu gostaria de ouvi-lo porque realmente durante toda a pandemia, a gente viveu Torre de Babel. Parecia que cada um falava uma língua, né? Cada um queria fazer uma coisa e conduzir de uma forma. Realmente faltou um grande entendimento por parte do poder público. Em todo momento da pandemia, a gente justamente acompanhou isso. E agora a gente vive um pouquinho dos resultados dessa pandemia, porque ainda estamos na pandemia, temos muitas questões econômicas, a gente já falou diversas vezes aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, sobre as declarações mesmo do presidente, que diz que atribui às medidas restritivas o momento que a gente está vivendo em relação à economia, à inflação, juros, tudo isso que a gente tem vivido. Gostaria que você dissesse, você acha que o governo federal, de fato, se ele tivesse, vamos supor, tomado mesmo a liderança dessa pandemia, os resultados hoje seriam menores, os impactos teriam sido menores em relação à economia e tudo isso que a gente está vivendo? Ou, de fato, essa autonomia que os estados e municípios tiveram foi importante também? Como que você vê tudo isso? Catarina, enquanto você estava falando aqui, eu estava tentando imaginar, né, como teria sido a condução aí da gestão da pandemia se as decisões ficassem centralizadas aí no governo federal, não só na figura do presidente Jair Bolsonaro, claro, mas principalmente do ministro da Saúde. Nesse momento é o Queiroga, mas a gente teve algumas trocas também ao longo dessa pandemia, né? Se de repente o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, tivesse conduzido a gestão da pandemia, como teria sido isso? Será que a gente teria sido mais uma Suécia, de repente? A Suécia, só lembrando aí os ouvintes e espectadores, ela optou por medidas minimamente restritivas, né? E hoje a gente vê os resultados. O último mapa que eu vi mostrava ali que a Suécia, inclusive, tinha menos mortes por milhão de habitantes do que alguns países que impuseram medidas restritivas mais duras, como a Itália, o próprio Reino Unido. Ou será que o Brasil teria agido como Itália, como Reino Unido, como a Austrália, né? Que é um caso desastroso, porque eles copiaram a China e quiseram implementar uma política de Covid zero, que até agora tem efeitos aí danosos para a economia do país e para a própria sociedade, como a sociedade australiana lida com a liberdade. Eu, pessoalmente, Caterina, sempre disse, acho um erro enorme do STF, até entendo o raciocínio jurídico do STF por trás da decisão, mas foi um erro deixar essa decisão na mão de governadores e prefeitos, até pelo próprio nível intelectual dos nossos governantes, né? Para entender essas questões científicas, não é muito fácil, não é muito simples você entender um gráfico aí da revista Nature que o presidente mencionou e, com base nisso, tomar decisões que não sejam ideologizadas também, decisões que sejam para o bem-estar da população. Para mim, esse foi um erro do STF, um erro até, certo modo, compreensível, mas eu não consigo dizer para você se a pandemia teria sido mais bem gerida pelo presidente Jair Bolsonaro do que foi por governadores e prefeitos. Eu gosto de pensar que sim,
mas eu acho que o momento agora é de olhar para frente, né? Então eu só estou torcendo aqui para que essa autonomia dada pelo STF não signifique novas medidas restritivas por parte de governadores e prefeitos.